Boa tarde, cá estamos em mais uma edição de Visão de Jogo, de regresso. A semana passada, por razões táticas que assolaram o país em relação... Foram mais técnicas do que táticas. Técnicas e táticas, porque taticamente ficámos sem luz e portanto não pudemos ter aqui a nossa visão de jogo e acredito que tenham sentido falta. Quero acreditar nisso. Cá estamos, Nuno Vieira, para jogar hoje na posição 6, para tentar equilibrar a equipa. A Sofia para tentar entrar para resolver o jogo, jogar mais ali na direita, estilo Kenda. E eu que vivo. Porque é um tema que eu quero lançar, porque o Kenda saiu da equipa. E da equipa inicial. E eu, como gosto de dizer, que vivo com uma bola na cabeça. O que, por vezes, provoca alguns danos, mas noutros provoca uma alegria de vida, porque acreditem que, gostando de futebol, a gente vive melhor, muitas vezes. Para fugir da realidade. Embora a realidade seja que estamos a 2 jornadas do fim do campeonato e acho que eu não me lembro de um campeonato assim, verdadeiramente, em que se possa jogar uma final do campeonato, porque é mesmo um jogo em que pode sair dali o campeão, Sporting ou Benfica. Ali um paralelo, tento imaginar aquela época que houve aquele Porto-Benfica do Kelvin na penúltima jornada, mas não podia ser o Porto campeão. Poderia levar para a última jornada ganhando, mas não poderia sair campeão. Portanto, este é mesmo... Mas de resto é a primeira vez na história que ambos podem ser. É isso que eu queria dizer. Nunca tinha acontecido. É isso, nunca tinha acontecido. Não. Pois, é isso. Portanto, não tinha memória de nenhuma, porque, enfim, embora já tendo alguma idade... Não tinhas memória porque nunca aconteceu. Não me recordo dos anos 30, 40, não tenho essa mesma... Não vi os jogos nessa altura com muita atenção. Mas vejo, sobretudo, que é de facto uma final de campeonato, embora possa ficar ainda para a última jornada, e a última jornada também tem jogos que apetece ver, esse Sporting Vitória e Braga-Benfica. Portanto, o Sporting e Benfica vencem pelo mesmo resultado, 2-1, mas jogos muito diferentes, frente a Estoril e a Gil Vicente. Foi ontem, ainda está mais fresca a vitória do Sporting, o delírio em Alvalade com o golo do Eduardo Quaresma às lágrimas no último suspiro frente ao Gil Vicente. Começava por ti, Nuno, para lançar a nossa conversa. É abusivo dizer que o Sporting ganhou o jogo com as 2 substituições, fez 3, mas 2 delas, sobretudo, aos 64 minutos, com as entradas do Kenda e, sobretudo, do Yulman. Então, boa tarde a todos. Sim, eu acho que o Sporting começou a pensar que a reviravolta era possível, não exatamente quando o Yulman entra, mas uns segundos depois, quando ele se dirige à equipa, numa imagem feliz, captada pelas câmaras, e diz calma. Portanto, isso, o capitão de equipa, um jogador reconhecidamente muito importante, que quanto a mim deveria ter jogado de início, mas lá está, eu não tenho o curso de treinador, posso dar a minha opinião. E agora ainda vai mais facilmente. Não, mas por mim, eu defendi mas isso na semana passada. Mas mesmo que quisesses ter, de certeza que tinhas dificuldades em entrar no curso, porque acho que as vagas daquilo são poucas. Sim, provavelmente teria que tirar aí no curso. Mas ele é amigo do Calixto e agora com o Calixto. Num curso alternativo. Estou a brincar. Não sou conterrâneo. Vamos falar do jogo, ok? Não, eu acho que nesse momento, uma voz de comando como é Yulman, um jogador que foi para o banco e toda a gente percebeu porque é que foi para o banco, não foi por jogar mal, nem por não ter influência, foi porque... Foi uma conversa entre todos, quando disse o Rui Borges. Foi entre todos, foi. Acredito que sim, que tenha falado com o jogador. Sim, com o jogador claramente que falou, não parece que tenha falado com toda a equipa a dizer o Yulman vai para o banco. Quando digo entre todos, entre a equipa técnica e o jogador. Acredito que sim, mas uma entrada ali num momento-chave em que o Sporting tem pouco menos de meia hora, talvez meia hora, 25 minutos, para dar a volta a um jogo que estava complicado, porque o Gil Vicente começou a baixar bastante o bloco e a bloquear os espaços. Um jogo que estava mesmo muito difícil, estava tão difícil que não foi possível solicitar Gyökeres para nenhuma situação assim, daquelas que ele gosta e que potencia e que normalmente transforma em golo. E a entrada de Yulman tem esse condão, reanima a equipa, não só pela qualidade de passe que tem, a qualidade dos momentos em que consegue gerir os ritmos da equipa, mas sobretudo pela serenidade que dá à equipa
num momento em que estava tudo muito nervoso e já as bancadas a tremerem por todos os lados, porque as coisas não estavam a correr bem e tinham tudo para não correr bem. Eu arriscaria dizer que Rui Borges poderia ter lançado o Arder e poderia ter lançado o Kenda e mais homens da frente. Mas a questão é que o Sporting não estava a criar oportunidades. A questão era essa. Precisamente isso. Mas eu acho que o grande ponto de equilíbrio e o grande momento da vitória é a entrada de Ullmann por tudo, não só pela qualidade que ele acrescenta ao jogo, mas sobretudo por aquilo, pela serenidade e a confiança que ele acaba por passar aos colegas. Tudo com qualidade. Tudo com qualidade, do primeiro argumento ao último, porque ele é um jogador completo. Já aqui falamos várias vezes, um jogador com todo o respeito para o Sporting, mas um jogador para outros patamares. Também já aqui falamos disso, e acaba por ser ele o momento-chave, acaba por ser a transmissão dessa serenidade ao resto dos companheiros. Pode-se depois falar dos golos, das circunstâncias em que aconteceram, e a bola se calhar não desvia, um pormenor que eu não tinha reparado, que agora chamaste a atenção, que a bola ainda só falou um pequeno desvio no Zé Carlos quando entra. Podia não entrar, mas a verdade é que quem de facto transformou a equipa, em primeira instância, claro, o treinador, porque decide colocar Ullmann, quanto a mim tarde, porque deveria ter jogado de início, mas é a entrada de Ullmann que é determinante, mais do que Kenda, que claro, desequilibrou também com aqueles movimentos da esquerda, da direita para o interior, procurando sempre ser o agitador que nós conhecemos. Também não percebi muito bem o motivo pelo qual não jogou de início, até porque não estava em risco no limite dos cartões amarelos, e poderia ter metido o Arder, que até entrou mais uma vez com vontade de fazer alguma coisa, até tem ali um remate que poderia ter sido perigoso, foi perigoso, e poderia ter tido outro final, um final mais feliz, mas é de facto o Ullmann que transforma a equipa e assume-se ali como o pêndulo, mas sobretudo que dá aquela vitamina extra para que o Sporting tivesse um bocadinho mais, ou para não dizer muito mais, confiança para abordar aqueles últimos 25 minutos, vá lá, meia hora, que eram determinantes e que poderia marcar o rumo do campeonato, podia ter praticamente decidido o campeonato. Sofia, o que é que te parece? Como é que viste o jogo e sobretudo esta mudança, o momento em que o momento-chave, que poderá ser este ou poderá ser outro na tua leitura, sem Ullmann entrar, o Sporting dificilmente conseguiria ter cabeça para dar a volta ao resultado? Olá, antes de mais, Olá. Eu não estou certa disso, e eu sei que também é por eu discordar tanto de vocês, que vocês gostam tanto de mim. Não sei quem é que te convenceu disso, mas pronto. Tem dias. Não, vamos lá. Então, basicamente, eu acho que o que o Nuno refere, a parte emocional, a parte da liderança, acho que pode ter tido influência, até porque, se repararmos, a equipa do Sporting esteve durante muito tempo, quase o jogo todo, bastante ansiosa. Nós vimos, por exemplo, o Gonçalo Inácio a falhar imensos passos, algo que nem é assim tão comum nele, mas mais do que falhar passos, muito precipitado, muito à procura da bola longa, quando não parecia retirar grande vantagem disso. Se olharmos para o próprio Trincão, o Pedro Gonçalves, completamente passar ao lado do jogo, ou seja, sentiu-se que houve coisas que dependeram mais da questão psicológica dos jogadores, do stress do jogo, ou até possivelmente do facto de anteceder o jogo do título, do que propriamente das suas capacidades técnicas. Nós já vimos todos estes jogadores a fazer melhor figura. Portanto, a questão emocional da entrada do Ullmann, eu até acredito que tenha tido impacto na equipa, porque é um jogador sóbrio, é um jogador estável, é um jogador que traz essa questão da liderança, mas é algo que eu também, aqui de fora, não consigo descrever, nem consigo avaliar da melhor maneira. Posso supor, posso fazer uma correlação, mas não consigo avaliar da melhor maneira. Mas em termos de jogo, eu estava mais a querer levar, embora assim... Exatamente, e agora ia essa parte. O Nuno tocou no ponto do estado de ânimo, aquela imagem dele entrar a aconselhar calma, mas eu acho que taticamente há aqui um transfer da qualidade de Ullmann para a melhoria da equipa do Sporting a partir daquela altura. Pronto, essa parte é a parte com a qual eu não estou 100% de acordo, porque então, para mim a grande diferença, ou aquela que foi a parte tática que foi fazendo mais diferença, foi
o facto de o Gil Vicente se ir afundando, com a passagem dos minutos, o Gil Vicente foi-se afundando no seu terço defensivo. Aliás, houve vários minutos da segunda parte em que víamos, por exemplo, o Gil Vicente a defender com 6, todo enfiado dentro da grande área, sem sequer conseguir trocar 2, 3 passes quando recuperava a bola. E isso, quando tu jogas com uma equipa que tem melhores jogadores do que tu e que passa grande parte do tempo perto da tua baliza, acaba por não ser muito aconselhável e provavelmente acaba por não te permitir sacar pontos do jogo, porque geralmente o que acontece é que estas equipas levam um empate e é quase certo que vão levar o segundo golo. O histórico do futebol diz-nos um bocadinho isto, que geralmente quando o primeiro golo é feito, se houver ainda tempo para o segundo, é muito provável que aconteça, porque tu perdes ali aquele foco, perdes ali aquela resistência que vais fazendo com que persista com todas as tuas forças e depois vens-te muito abaixo porque estás muito focado para aquele lado, tu já nem consegues sair de junto da tua baliza, estás ali o tempo todo quase que em trincheira a tentar impedir que o adversário chegue à tua baliza e que te crie situações. E eu acho que esse foi o ponto tático, foi o Gil Vicente da primeira parte, que foi um Gil Vicente num bloco médio-baixo, que conseguiu até em algumas situações trocar bola, mesmo não tendo incomodado Rui Silva necessariamente e às vezes até por alguma falta de definição nos homens que conduziram os ataques, mas foi um Gil Vicente que esteve muito mais longe da baliza de Andrew do que o Gil Vicente da segunda, que se foi afundando e que foi dando todo o protagonismo que havia com bola à equipa do Sporting. Portanto, eu acho que nesse sentido o Sporting nem foi particularmente superior na segunda parte. Eu acho que o Sporting até cria mais lances de perigo na primeira parte. Acho que na segunda parte o Sporting foi mesmo quase que uma nulidade a atacar. Só que sinceramente a equipa do Gil Vicente ajudou, entre aspas, o Sporting a que a oportunidade pudesse surgir, mesmo não sendo uma grande oportunidade, porque se nós olharmos para os golos, sendo muito taxativos, o primeiro golo é uma carambola que vai ao encontro do Maxi, uma bola que bate no Yulman e depois vai ter com o Maxi e o Maxi remata e finaliza bem. Bem, o segundo golo é um momento de inspiração individual do Eduardo Quaresma. Na segunda parte, a não ser a bola do Trincão ao poste, de bola parada, eu não me lembro de grande oportunidade. Estava aqui a olhar para os meus apontamentos, eu não tenho mais nenhuma oportunidade do Sporting, mais nenhum lance em que o Sporting tenha feito realmente cócegas ao Gil Vicente. Há aquele enquadramento do Pote, em que ele recebe a bola de costas para a baliza, vira-se de frente e depois remate, uma tentativa de remate, e conseguiu o remate, mas a bola passou ao lado do poste esquerdo da baliza do Andrew, mas de resto eu não tenho aqui mais nenhum lance do Sporting em termos de perigo no segundo tempo, tenho muito mais apontados no primeiro. Portanto, sinceramente acho que foi o Gil Vicente e a forma como acreditou que poderia levar pontos de Alvalade, que foi a defender-se com unhas e dentes, acho que facilitou uma equipa que depois tentou tudo, meteu o Yulman, meteu até o Biel, meteu o Kenda, o Arder, e que pode sempre, quando tu baixas tanto, quando tu dás tanto o jogo ao adversário, podes sempre ficas muito exposto, ficas muito vulnerável e sinceramente, para mim, essa questão tática da altura do bloco do Gil e do que o Gil já não conseguiu fazer quando recuperava a bola, para mim esse foi o ponto fulcral para a vitória do Sporting. Sim, eu penso que aquilo que o fez estar a ganhar ou aguentar o empate também foi aquilo depois que o fez perder nessa parte final. E o que eu quero dizer com isto é que eu acho que essa retirada a profundidade, baixando o bloco, com a marcação zonal que foi bem feita por parte da organização defensiva e os centrais, retirou o Jóqueres quase do jogo. E, portanto, o Gil quis defender mais atrás, por raiz, do ponto de vista da organização defensiva. Na primeira parte, claro que teve algumas saídas mais interessantes e faz o golo cedo, 25 minutos, por aí. Fica a ganhar e o Sporting assim, vai ficando progressivamente ansioso. Mas acho que a organização defensiva do Gil vai afundando por razões da pressão que o Sporting vai fazendo, por aquilo que é o desgaste físico, por aquilo que é a proteção do resultado, de estar a ganhar 1-0. E também os próprios jogadores, Luís, ou seja, sentindo que os minutos vão passando, vão-se ficando cada vez mais, vão recuando cada vez mais. É natural, a equipa pequena a jogar no campo da equipa grande, ainda por cima naquele ambiente, está a ganhar 1-0, o tempo vai andando. Não estava de facto a sofrer muito. O Sporting não estava a criar grandes oportunidades. Estava a meter a bola muitas vezes perto da área do Gil e naturalmente que na sequência de um ressalto podia aparecer o golo, como apareceu no golo do Maxi, porque a bola andando por ali
Posso estar perto da baliza e estar longe do golo, mas, naturalmente, estando mais perto da baliza, o golo, de repente, às vezes, aparece na sequência de um ressalto. E foi o que aconteceu. Portanto, mas o Gil não sentia muito essa ameaça e a equipa foi baixando o bloco, porque as marcações estavam a funcionar, o Gyökeres não estava a aparecer, aliás, já havia ali uma impaciência até do Gyökeres, alguns movimentos de expressão corporal de desânimo, e acho que a entrada do Hjulmand vai dar à equipa, de facto, o critério em relação a que, estando o jogo neste ponto que referi, vai dar à equipa outro critério a nível de circulação de bola. Penso que dá-lhe outra capacidade, outra agressividade no sentido tático de espaço. Acho que também o Kende entra bem, não está no melhor momento de forma dele, é verdade, mas acho que é um jogador que jogando naquela largura e de fora para dentro naquele momento, qualquer jogada que ele pegava na bola era uma ameaça que fazia tremer um pouco o Gil, já abria mais fendas entre lateral e central do Gil, entre meio defensivo. E é um jogador com maior variabilidade do que o Géni, nesse sentido. Sim, o que esperar dele é menos óbvio do que o que esperar do Géni. Sim, e portanto naquele momento acho que agitou bem o jogo, no sentido da qualidade de mudança de velocidade, e acho que essa conjugação de fatores levaram o Sporting a aproximar-se com mais perigo da área do Gil. Claro que se afunilarmos a análise para os lances dos golos em si, é claro que são fortuitos na sequência dos ressaltos, mas é na sequência de uma pressão muito grande. Agora, eu acho que não há drama nenhum. Acho que todas as equipas estão assim, dependem dos seus melhores jogadores. Gyökeres desapareceu e os outros jogadores do Sporting pareciam que deixaram de ver exatamente, mas onde é que está o nosso goleador, o jogador a quem temos que entregar a bola, porque ele não havia espaço para lhe meter a bola, ele não conseguia se movimentar num bloco tão baixo. E a equipa também não soube criá-los. Não soube criá-los, os jogadores ficaram impotentes, bloquearam, cristalizaram. Não viram o espaço de profundidade do Gyökeres, o Gyökeres não viu esse espaço de profundidade para ele e a equipa bloqueou. E não teve ideias, de facto, perante esta situação. E o gol do Gil ainda mais reforçou esse fator de organização defensiva do Gil e de falta de ideias do Sporting. Penso que a equipa melhora, de facto, nessa parte final, em função daquilo que já falamos, do desgaste da organização defensiva do Gil e do melhor critério do Hjulmand em termos de circulação, com o que anda aberto. Os gols acabam por aparecer na forma que apareceram, mas já num período em que já se pressentia que aquele momento já estava a fazer abanar muito um Gil tão atrás. Agora, a questão coloca-se sempre, o que eu dizia, as grandes equipas dependem sempre dos seus melhores jogadores, não há nenhum drama nisso. A opção de jogar sem Hjulmand é uma opção que se compreende, no sentido de que o jogador poderia ver facilmente um amarelo, até pela forma. O Hjulmand não é o tipo de jogador que saiba jogar com um amarelo, não é? Porque eu acho que é um jogador que vai sempre num duelo, facilmente vê outro amarelo. E, portanto, acho que a opção do Rui Borja, que vou por ser, na minha opinião, legítima, só que o jogo foi até um ponto, ele deixou ir o jogo até um ponto em que a entrada já podia ter sido demasiado tarde para ganhar algum critério naquela parte final. Foi a tempo de o fazer e de ganhar, e ganhar bem. Podemos pegar no jogo e olhar para o jogo de outras formas também. Não sei se vocês querem tocar em alguns pontos, deixo-vos essa vontade para pegar na bola como quiserem. Mas aquilo que o Sporting também tem, a questão do meio campo já falamos, o Pote ainda está longe da sua melhor forma, o meio campo ainda não tem um Borita completo, na defesa Santos Juste é um susto, na minha opinião, na maior parte das vezes. Tem velocidade, mas a forma como faz o penalti é um pouco irresponsável. A forma como faz o penalti demonstra que no futebol não basta teres velocidade para ganhares a vantagem sobre o adversário, tens de saber utilizá-la, não é? Tens de saber utilizá-la, eu muitas vezes digo, porque um defesa central não tem que querer desarmar o avançado. E ali não havia perigo iminente, não, o jogador estava completamente sem ângulo. Basta o encaminhar para um lado em que ele não possa resolver a jogada em termos de remate ou de passe para golo. Portanto, agora, querer desarmá-lo daquela maneira, portanto, acho que foi completamente imprudente e deu aquele penalti ao Gil. Acredito que para o derby, e vamos já lançar o derby também falando no Benfica, Mateus seja uma opção mais natural, Mateus Reis. Não. Sim, eu concordo com isso, mas antes deixem-me só repisar aqui uma outra situação que vocês aqui conversaram, e bem. Mas durante 80 minutos, até ao golo, o Sporting, já foi aqui dito, poucas ou quase nenhuma
situação de golo criou. E isso tem muito a ver com a falta de tranquilidade da equipa, com o meu reforço, que eu acho que foi mesmo, que é a minha convicção de que o Sporting ganhou o jogo pela serenidade que Ullmann transmitiu à equipa. Porque tivemos os jogadores que podiam desequilibrar, o Gyökeres foi anulado da forma como vocês já aí bem disseram, porque os dois centrais cortaram o espaço à profundidade. E o bloco ter baixado. Acho que se o bloco não está baixo, o Gyökeres tem profundidade. O Pote ainda não está a 100% e toma algumas decisões precipitadas. O próprio Morita também não deu aquela estabilidade ao meio campo que era necessária a ler. Há lá um momento em que ele faz um passe que é completamente anormal num jogador tão certinho como é Morita, e o próprio Trincão também acaba por se perder um bocadinho no jogo, e o Gianni Catamo faz uma exibição algo trapalhona, até pareceu-me. No momento da definição das jogadas, sim. Na definição das jogadas, ou seja, o Gil Vicente, é verdade que recuou muito na segunda parte, mas recuou logo no início da segunda parte, a ganhar 1-0, baixou logo o bloco ali. E depois há a questão do desgaste, ok, ter que defender sempre, mas a verdade é que aquilo estava a resultar em pleno. Sim. Por isso é que eu disse que ele manteve. Aquilo que não resultou foram os últimos minutos em que o Sporting de facto está emocionalmente muito mais confiante com a presença do seu capitão em campo. E daí eu ter dito que o Sporting recebe o Gil Vicente uma jornada antes do jogo que pode discutir o título. O Gil Vicente não está matematicamente temos um ponto salvo, pelo menos a hora que estamos a falar, mas não está matematicamente salvo. Ou seja, é uma equipa tranquila. Ou seja, tem bons jogadores que nós já aqui referimos, pese alguma desilusão pelo trabalho que tem sido feito nos últimos meses e que colocou a equipa um bocado a jeito de cair ali numa situação desconfortável na classificação. E o Gil Vicente e o Sporting não pode. Os treinadores dizem sempre que têm que meter o melhor 11 porque é um jogo fundamental. O Sporting, se não tivesse ganho este jogo, estava praticamente condenado a não ganhar o título, ou reduzia significativamente as hipóteses. Tinha que ganhar o jogo. Se tem que ganhar o jogo, tem que utilizar os melhores jogadores. E mesmo correndo o risco de Ullmann, há formas de os jogadores também se protegerem, e dizias e bem que ele não sabe jogar com os amarelos. É o tipo de jogador que sabe jogar com amarelos. Mas a serenidade que ele transmite à equipa, como se viu nos últimos 25 minutos, acho que ele poderia resguardar-se muito mais, se calhar expondo no meio campo defensivo, por exemplo, De Bast, que seria o jogador que atuaria ao lado dele, protegendo um bocadinho mais Ullmann. A simples presença de Ullmann em campo, havia formas de contornar e de transmitir logo de início essa serenidade que Ullmann oferece à equipa. É a minha opinião. Acho que o Sporting ganhou muito, muito pelo lado emocional e pela serenidade que o seu capitão conseguiu impor na equipa. E deixa-me também fazer aqui uma referência muito rápida à equipa do Gil Vicente. Para arrancarmos no panorama, sim. No panorama defensivo, porque eu acho que defensivamente foi a equipa que melhor se conseguiu apresentar em Alvalade. O plano montado por César Peixoto bloqueou completamente o jogo interior do Sporting, obrigando o Sporting a jogar muito pelos corredores laterais, e bloqueou, lá está, a sua maior arma, o Gyökeres. Eu acho sim que foi um trabalho coletivo, não acho que tenha havido aquela questão só individualizada. Acho que foi a equipa não foi zonal e com dobras. Exatamente, que conseguiu fazê-lo. O 4-2-4 muitas das vezes com o Santi Garcia, neste caso, com o Santi Garcia, não, peço desculpa, com o Facundo, não, foi mesmo o Santi, assim é que é, a saltar muitas vezes para a primeira linha de pressão para bloquear o jogador que baixa na linha defensiva do Sporting, seja o Debas, seja o Morita, porque o médio faz muito essas alternâncias. Qualquer jogador que ali caísse, o Gil garantia sempre 4 jogadores na primeira linha de pressão, 4-2-4, muito bem trabalhado por parte do Gil, e que depois também tinha os jogadores a saltarem no timing certo para interceptarem as bolas que iam dentro, com o Pote a ter muitas dificuldades, o Gyökeres também de costas para a baliza com muitas dificuldades, o próprio Trincão também recebendo naquela zona com muitas dificuldades. Portanto, eu acho que o plano defensivo foi muito
competente, principalmente na primeira parte. Eu digo principalmente na primeira parte porque o bloco do Gil na primeira parte esteve muito mais médio do que depois aconteceu na segunda, e nesse sentido particular, Boato e Mutombo para mim fizeram duas das melhores exibições da noite, sempre com o Facundo a apoiar o Mutombo do seu lado para que o Géni nunca tivesse 1-1 e tivesse quase sempre 2-1, e o Géni é um jogador que obviamente não consegue decidir as coisas sozinho e não consegue inventar jogadas sozinho, tem muitas dificuldades. E referir que quando o Rui Borges faz as primeiras alterações no Sporting, que é aos 64 minutos, coloca o Yulman, coloca também o Kenda, eu acho que piora dois jogadores, que é passando o Géni para a meia esquerda, onde ele sente muito mais dificuldades do que aberto à direita, e colocando o Arder a partir da direita, que é algo que eu não consigo perceber o que é que poderia aportar à equipa de positivo ele a cair na direita. É um jogador que já se sente mais constrangido quando cai numa das meias, mas na meia direita então sente-se completamente perdido. Portanto, sinceramente, acho que a entrada do Yulman foi importante, acho que o baixar do Debast foi importante, a entrada do Kenda também, mas manter Géni, que estava a fazer um jogo muito abaixo do expectável, e colocar Arder na meia-direita, acho que não ajudou minimamente a equipa, e também acho que demorou muito tempo a mexer, porque estamos a falar de 64 minutos. O Rui Borges olhou para a primeira parte e pensou que estava tudo bem e que só valia a pena mexer aos 64 minutos. Isso fez-me alguma confusão, sinceramente. Sim, essa questão do Catamo na esquerda já falámos várias vezes. Aliás, é por isso também que leva depois a trocá-lo já mais 10 minutos depois, sensivelmente, para entrar o Biel, não é? Que voltou a ser um objeto misterioso ainda nesta equipa do Sporting. Falando do Benfica e perspectivando o derby, mas olhando também para a exibição do Benfica no Estoril e deixando-vos também liberdade para pegar na bola como quiserem, eu vejo esta equipa do Benfica jogar. Estava a ver o jogo no Estoril e vejo cada vez mais um jogador a crescer com uma importância tática. Já se falou do jogador porque não marcava golos, já se falou do jogador que estava melhor para marcar porque passou a marcar golos, mas eu vejo sobretudo o jogador a jogar bem e a juntar a equipa, que é o Pavlidis. A forma como ele recua no terreno, joga de costas, espera aos médios, dá em apoios e depois roda e vai na frente buscar. Eu acho que nesta altura, se eu escolher o jogador taticamente mais importante do Benfica, ok, o mais importante pode ser aqui um exagero, mas interpretem como quiserem, porque eu acho que é mesmo muito importante, é o Pavlidis. Nesta altura, ele, mais que um ponta-lança, é um jogador que junta a equipa naqueles movimentos. É um organizador de jogo, Luís. É quase um pivô ofensivo de costas, quando recua, dá e depois, claro, vai para a sua casa tática de ponta-de-lança, mas aquele momento em que ele junta os médios e junta com o ataque é fundamental neste Benfica atualmente. O que é que vocês acham desta minha análise? É um jogador inteligente, é um jogador que de coletivo, sobretudo, já no início da época, quando o Pavlidis não rendia, muitos observadores e pessoas que o conheciam bem de épocas anteriores diziam que mais cedo ou mais tarde o trabalho dele acabaria por vir ao de cima, e agora está-se a ver. Mas aí falavam nos golos. Não só dos golos. Agora vês taticamente uma importância muito grande. Mas não falavam só dos golos. Diziam que Pavlidis era mais do que um homem de área e mais do que os golos. Era sobretudo um jogador que trabalhava muito para a equipa, e por via disso os golos acabariam por aparecer depois da equipa, os próprios jogadores perceberem o tipo de movimento e o tipo de trabalho que ele pode aportar à equipa. Encontrou esse espaço de conforto na equipa, jogando ali de facto como quase um médio ofensivo, um pivô ofensivo no centro da organização de costas, libertando os jogadores como Ornas e Coxo, que aparecem sempre bem em zonas de finalização e que também sabem concluir as jogadas de ataque, como ficou evidente no lance em que Ornas concluiu e abriu o marcador. Pavlidis é um jogador muito importante no Benfica, assim como há outros. Turbino também foi determinante, porque o Benfica na segunda parte, já o temos dito aqui, parece que por vezes adormece um bocadinho à sombra e voltou a adormecer. Da vantagem, e voltou a adormecer, e aparece de repente aquele penalti, mas mesmo aparecendo aquele penalti parece que o Benfica continuou um bocadinho ainda a dormir, não serviu de aviso e acabou mesmo por sofrer 2-1 e que deixou o jogo em aberto até ao fim. Sim, Sofia, o que é que te parece? Porque deixa-me só referir, e também abrindo também a tua análise, porque
olhando também para a equipa do Estoril, e o Bruno Lage não teve problemas no final do jogo também a analisar a estratégia do Benfica em relação àquilo que era a marcar o João Carvalho. Sim, que é um bocadinho o que pode ser o pote no derby, não é? Um pouco, porque muitas vezes os treinadores não gostam de ter uma abordagem como o Lage teve na final do jogo, e acho que isso aí é de louvar, porque falou abertamente do que estava a pensar, e ver uma equipa como o Benfica a pensar exatamente numa individualidade de um adversário. O João Carvalho é um bom jogador, mas é um ótimo jogador, mas não é naturalmente o goleador, não é aquele jogador que tens que marcar, mas naquela altura. Ou melhor, tens que marcar, mas não é aquele jogador tão evidente que se diga que se vai fazer isso. Mas a verdade é que eu acho que o Ian Castro está-se a revelar também cada vez melhor treinador, não só na ideia do jogo do Estoril, mas até nesta forma como trabalhou taticamente, individualmente, o João Carvalho, porque enquanto ele esteve portanto, na esquerda, na primeira parte, o Benfica conseguiu ali encaixar melhor. Ao contrário, ele teve mais para a direita na primeira parte. Exato, e mais para a esquerda na segunda. Exatamente, é isso. E aí conseguiu de facto encaixar essa marcação. Depois na segunda teve mais dificuldades. Vejo, e esta forma do Benfica na segunda parte perder um pouco o controle do jogo teve a ver muito também com a forma como o Estoril mexeu, para além desse adormecimento do Benfica. Mas continuo a referir, e dava-te a bola, Sofia, que acho que Pavlidis nesta altura é taticamente o jogador-chave neste Benfica. Foi MVP para mim nesse jogo. Aliás, tive a oportunidade de estar a fazê-lo precisamente aqui para a TSF, e nós temos sempre o hábito de escolher o melhor em campo, e o meu voto foi para Pavlidis, apesar de não ter feito todo o jogo, porque mas por estas razões ou por outras? Sim, pelas razões que apresentas. Acho que o Pavlidis neste momento é quase que o melhor organizador de jogo do Benfica, entre muitas aspas, obviamente, mas o Pavlidis liga a equipa toda, serve de cola, é ele que, fazendo de parede para os outros, permite que os outros apareçam de trás para a frente. Ele enquadra o Aktürk Koglu, ele enquadra o próprio Kokshu. Aliás, foi ele que enquadrou o Kokshu no gol do Benfica. O primeiro gol do Benfica, o Kokshu, antes de fazer a assistência, é enquadrado pelo Pavlidis. Portanto, também consegue enquadrar o Amdouni. Todos os jogadores que venham de trás para a frente geralmente são enquadrados por Pavlidis, até porque Pavlidis é muito procurado pela equipa precisamente para fazer esses movimentos que ele faz tão bem. Mas ele não faz só isso, Luís, ele também consegue virar-se para conduzir, é um jogador que funciona muito bem em espaços curtos. Para mim, sem dúvida nenhuma, que foi o melhor jogador do Benfica nessa partida, que teve obviamente nessa curiosidade tática de João Carvalho um dos pontos mais interessantes durante o jogo, porque ele apareceu mais descaído para a direita na primeira parte e depois na segunda parte apareceu mais descaído para a esquerda, e também muitas das vezes mais entre linhas, porque o espaço do Benfica está quase sempre nas costas dos médios em organização defensiva, e o João Carvalho, para andar fora do bloco para organizar o jogo do Estoril, não podia aparecer nessa zona, porque é só um João Carvalho, né? E portanto ele não pode estar entre linhas e ao mesmo tempo a encontrar-se entre linhas. Mas na segunda parte acho que foi essa a diferença. O facto do João Carvalho aparecer mais vezes entre linhas e ser mais vezes descoberto aí, o facto de entrar Rafik Kitan, que é um jogador que fala a mesma língua futebolística de João Carvalho, e a entrada também do Alejandro Marques, porque é um jogador muito mais capaz também de jogar nesses espaços, nessas entrelinhas, que o Benfica acaba por permitir, porque o Benfica é uma equipa que a organização defensiva deixa muito espaço dentro do seu bloco. Portanto, acho que João Carvalho, Rafik Kitan e Alejandro Marques dificultaram muito a tarefa ao Benfica no segundo tempo, sendo que ao mesmo tempo, como já sabemos, o Benfica é uma equipa quase que incapaz de controlar o jogo com bola. É sempre muito vertical, quer sempre finalizar as jogadas, e nesse sentido, não controlando com bola, concedeu-a em alguns períodos, e o Estoril tem um nível técnico bastante interessante para a média do nosso campeonato. Portanto, na segunda parte, o Estoril teve duas oportunidades claras para empatar o jogo. O penalti, defendido por Trubin e muito bem defendido, e depois aquela bola do Guitano para o Marquês, tudo feito pelo corredor central, que o Marquês, não sei bem o que é que tinha na cabeça, quis controlar, devolver. Foi. Exatamente, em vez de rematar à baliza, e não permitiu então o gol do Estoril. Mas foi um jogo divertido de acompanhar, sobretudo no segundo tempo. Muito rapidamente, porque estamos aqui na parte final e perspectivando o derby, depois teremos em espaço de podcast mais tempo a falar um pouco. O facto do Sporting e a vitória de ontem permitiu-lhe isso, poder jogar com dois resultados, não é jogar para o empate, mas jogar com o empate no derby, que pode decidir o título, pode condicionar estrategicamente mesmo aquilo que Rui Borges vai pensar para o jogo. Aquele clássico que se espera que o Benfica tenha mais uma iniciativa ofensiva e que o Sporting vai encontrar a tal profundidade para Jóqueres no arranque do jogo.
Acho que sinceramente vai ser muito por aí, não espero outra coisa que não seja o Benfica a tentar assumir desde o início porque tem de ganhar. E porque tem de reverter a desvantagem da primeira volta e o Sporting mais na expectativa a tentar manter a posse de bola e depois com os seus jogadores virtuosos na frente a desequilibrarem e a procurarem a profundidade de Gyökeres, assumindo ali o comando do meio campo. Acho que vai ser muito um jogo muito discutido e que ganhará quem tiver emocionalmente mais estável. Até podem estar os dois emocionalmente estáveis e não ganha nenhum e termina com um empate, pode acontecer também, tudo pode acontecer. E com o empate mantém-se tudo em aberto. Com o empate mantém-se tudo em aberto e seria também um fecho de campeonato histórico, mas acho que é muito por aí. Quem tiver emocionalmente mais estável, quem ganhar os duelos no meio campo, quem conservar melhor a bola, quem souber gerir o jogo com bola em função dos interesses que tiver no momento, e o Sporting terá interesse em levar o jogo equilibrado até ao fim, ou até certo, porque o empate serve, mas o Sporting também não vai ficar preso a esses movimentos e a essa contenção. Eu acho que vai tentar explorar sobretudo o potencial de desequilíbrio que o Gyökeres tem. Porque, e passando a bola à Sofia, porque estamos aqui quase em cima do tempo, porque eu acho isso demasiado óbvio. Não é? E acho que o Laje também poderá pensar isso, é que se tiver a iniciativa de jogo e der as costas, pode levar com um golo cedo do Sporting. Pelo que não sei se o Benfica vai ter, querer tomar a iniciativa, mas não ser tão ofensivo desse ponto de vista de subir tão o bloco e desproteger-se tão atrás. Não será um Benfica também às vezes mais cínico e esperar? O que te parece, Sofia? Eu acho que finalmente também poderemos ter aqui o desfecho de um campeonato marcadamente reconhecido pela falta de competência dos dois líderes, não é? Do pelotão. E por isso é que nós estamos aqui com tantas dúvidas, porque a verdade é que o ponto forte do Benfica são as transições ofensivas e o ponto forte do Sporting é o jogo de ataque à profundidade através de Gyökeres. De resto, nós não temos duas equipas particularmente competentes em organização defensiva, em transição defensiva ou em ataque posicional. E isto, para um campeonato que vai ser disputado até ao fim, pode dar a entender que isto é um grande campeonato, mas não é. É um campeonato cheio de emoções, mas não é um campeonato propriamente bem disputado. E, portanto, eu acho que sim, que essa questão de ser o mais óbvio faz sentido na cabeça dos treinadores, aqui na forma como vão tentar desbloquear a situação tática, mas o Sporting não pode ir à luz a achar que dando a bola ao Benfica não estará exposto defensivamente, porque a verdade é que a equipa sempre que quis controlar os jogos através da sua organização defensiva sofreu golos, quase sempre. O Sporting não tem uma organização defensiva suficientemente capaz que me faça acreditar que defendendo mais vai depois conseguir libertar melhor a sua transição, porque o Sporting não defende bem. O Sporting de Rui Borges não defende bem. O Sporting de Rubén Amorim muitas vezes fazia isso. Organizava-se bem, fechava-se um pouco mais atrás para depois libertar em combinações rápidas para a frente. Mas o Sporting de Rui Borges não é competente em organização defensiva. Portanto, se for para a luz com essa perspectiva e não pensar minimamente em ter a bola, não pensar minimamente em atacar uma das lacunas do Benfica, que, volto a dizer, é o espaço nas costas dos seus médios, não prolongar algumas posses, acho que se arrisca a ser goleado, porque se o Benfica marca cedo, acaba por se empolgar com o estádio, etc. Não faz o mínimo sentido pensar o jogo só dessa forma. Acho que o Sporting tem de pensar também no momento com bola, tem de pensar também no momento onde é que recupera a bola, em que zonas do terreno, para não estar demasiado atrás. E o Benfica igual. O Benfica também não pode ser aquela equipa que vai estar muito tempo a defender. Imaginemos num cenário em que está a vencer por 2-0. Isso aconteceu no Estoril. Está a vencer por 2-0. Recua mais o bloco e dá mais iniciativa ao Sporting. O Benfica também não é uma equipa que a organização defensiva esteja confortável, portanto, com muitos ataques do Sporting em catadupa, pode sofrer facilmente. E nesse sentido, olha, eu estou à espera de um jogo com golos, sobretudo. Se eu tivesse de fazer uma aposta, acho que será um jogo com muitas balizas de parte a parte. Se o Benfica então for a primeira equipa a marcar, acho que podemos ter um jogo completamente partido na luz. Sim, penso que sim, que o jogo pode se partir facilmente, pode. Vamos ver. Continuando a olhar para aquilo que vai ser o grande jogo do título, a final do campeonato,
Olhamos para as duas equipas. Eu estava a lançar há pouco aquela questão de que não percebo porque o Kenda saiu da equipa, porque acho que Kenda continua a ser um jogador revulsivo a todos os momentos. Titular da Luz, o que é que vos parece? Eu, por mim, era, mas isso é uma opção, esses são os meus ataques de treinador. Mas eu acho que o Kenda tem de facto a capacidade de fazer bem aquele espaço a atacar, sabe recuar bem a defender na linha de 5 ou no 4-4-2 quando for na transição. Parece-me de facto um jogador muito importante para este tipo de jogo. Não sei, Kenda ou Katam na direita? Parece-me que Kenda oferece mais a Rui Borges para um jogo desta importância, para um jogo como se espera e como vocês há pouco Nuno, desculpa, dar só uma nota. É que esse lado é o lado de Di Maria. Sim, eu também acho que Di Maria vai jogar, curiosamente. Por isso que estás a dizer isso, que achas que Di Maria vai... Ok, já respondeste. Eu vos lançar, vocês estão a falar do lado de Di Maria, mas e Di Maria vai jogar, é isso? Acho que sim. Eu acho que sim. Acho que vai jogar Di Maria, acho que o Benfica faz 2 alterações, joga Carreras e joga Di Maria. E o Sporting fará 4, porque Diomande substitui Santos Justo no meio, e Mateus Reis entra para o lado esquerdo, não parece que vai jogar com o Maxi Araújo, e Ullmann, escapando aos cartões amarelos, joga no lugar de Morita. São 4 alterações para o Sporting e 2 para o Benfica. Acho que as equipas se vão encaixar desta forma. E quais são os 2 médios que estás a pôr no Sporting? Morita e Ullmann e Zeno. Debasti e no lugar de Morita, ok. Sim, diz força. Ou seja, eu colocaria o Kenda a jogar, mas acho que não vai jogar. Acho que vai jogar o Géni. Acho que o Rui Borges, por algum motivo, confia mais no Géni. Não sei se por uma questão defensiva, sinceramente, porque ele já deu ali algumas dicas nas conferências que o Kenda não corre tanto para trás como corre para a frente. Um bocadinho à imagem do que Bruno Lage fez com Sheldrup. Portanto, nesse sentido, acho que confia mais no Géni defensivamente, não confia tanto no Kenda. Quer dizer, a opção pelo avançado é pela forma como defende, não pela forma como ataca. Sim, mas também, ou seja, sim, mas não totalmente. Eu sei, mas é o que condiciona, porque a atacar, hoje em dia, qual é mais perigoso a atacar? Katam ou Kenda, neste jogo? Isso é óbvio, para mim é óbvio, mas eu acho que o Géni dá coisas que o Rui Borges gosta mais. Sim, ok. Que é o cruzamento, que é aquele forçar de 1 para 1. O Kenda não é tanto esse jogador, não faz tantos cruzamentos. É um jogador, o Kenda é um jogador que proporciona até muitas das vezes um ataque mais demorado ao Sporting, porque é um jogador que mesmo que tire um jogador adversário da frente, depois pode dar ao lado para que o cruzamento seja atrasado e não seja propriamente um cruzamento para a área, e portanto nesse sentido, apesar de eu achar que o Kenda é 1000 vezes mais jogador do que o Géni, eu não sei se as coisas que o Géni oferece à equipa não agradam mais em certas particularidades ao treinador do Sporting, e daí também esta ausência do Kenda nos últimos jogos a titular. Também concordo com o Nuno quando diz que Mateus Reis será o titular, porque eu não estou a ver que os alas do Sporting sejam Maxi e Géni no jogo frente ao Benfica. Acho que o conservadorismo de Rui Borges irá prevalecer e, portanto, teremos um ala mais equilibrador e outro ala mais desequilibrador, um bocadinho como Rubén Amorim fazia ao início. Ele ao início também não punha ali dois extremos, punha quase sempre um mais equilibrador e o outro mais para rasgar. Depois também concordo. Não imaginas o Mateus como central pela esquerda? Como hipótese? Não, acho que a tripla será Quaresma, Diomande e Inácio, com Diomande como central do meio, porque é o central mais capaz do Sporting na proteção do jogo aéreo e até mesmo na proteção da grande área no geral, embora isto não possa ser tudo individual, se a equipa não tiver um melhor ajuste na dinâmica da linha defensiva, pode sofrer. E o meio campo também concordo que será Zeno Debasti e Ullmann, portanto estou completamente de acordo em relação às escolhas do Sporting. Em relação às escolhas do Benfica, parece-me óbvio que Di Maria irá voltar, portanto teremos Di Maria a partir da direita, no caso, e do lado esquerdo o Aktürkoğlu, para haver também assimetria na forma como os extremos do Benfica pedem as bolas, porque o Aktürkoğlu, como sabemos, é um jogador muito mais também de pedir bola no espaço e de ser lançado. O Di Maria é muito mais de pedir bola no pé e de se meter por dentro, embora o Aktürkoğlu também se possa meter por dentro para fazer essas permutas e esses ataques ao espaço. Depois com Florentino Auschnas e Coxo, com Pavlidis naturalmente na frente, Carreras,
Tomás Araújo, Otamendi, António Silva e Trubin. Por acaso acho que não há grandes dúvidas em relação aos 11. Se calhar a maior dúvida é mesmo a questão dos alas do Sporting. Acho que é a maior dúvida de todas. Sim, porque depois isto é o 11 inicial, não é? Mais difícil ainda e mais interessante ainda é depois imaginar como é que os treinadores podem reagir ao jogo, não é? Verdade. Depende naturalmente em função do resultado e como as coisas estiverem. Mas não jogando Kenda de início é um jogador que pode criar mais impacto, olhando as duas equipas, acho que é um jogador que pode criar mais impacto a entrar no decorrer do jogo, na segunda parte, neste caso. Acho que jogando com Kenda obrigará... Estou a dizer, estou a imaginar entrar no decorrer do jogo. Sim, eu sei, cria mais impacto. Mas eu acho que... O Benfica não terá um jogador para criar tanto impacto como esse, embora possas entrar bem com Sheldrup, por aí fora. Tem Sheldrup, tem Bruma, tem... Bruma desapareceu. Acho que foi por causa daquele caso que teve o treinador. E ainda tem o Belotti, ainda tem o Artur Cabral. Mas isso é para o Ponta-Lã, mas aí estás a mexer no espaço para Pavlidis, que é sagrado. Sim, parece-me claro que aconteceu alguma coisa com o treinador, porque não é normal. O Bruma desaparecer, não é? Chegou com o impacto que chegou. Mas aquilo que eu coloco é para mexer no jogo, tem mais hipótese o Sporting com um jogador tipo de Kenda? Sim. Não, eu acho que o plantel do Benfica é muito mais profundo, sinceramente. É mais rico, sim, mas não tem um Kenda, um jogador com as características de Kenda. Imaginas o que eu quero dizer? Pode ser o mais desequilibrador, mas o Benfica tem mais opções para desequilibrar. Tem. Pois é isso. Agora eu acho que Kenda vai jogar de início e repito, eu acho que... Achas que joga Kenda em vez de Katam? Sim, em vez de Katam. Kenda e Mateus, na tua opinião? Sim, na minha opinião, Kenda e Mateus. Até porque para não permitir ou para não convidar Carreras a ser aquele jogador tão explosivo e tão aventureiro na exploração da largura e da profundidade como normalmente é. Portanto, haverá alguma contenção de Carreras. A aposta em Kenda poderá proporcionar isso. Poderá bloquear, de certo modo, que Carreras tenha esse ímpeto ofensivo que mas normalmente tantos desequilíbrios causa. Deixa eu pegar aqui, porque não vos quero interromper, porque vocês dizem que eu os interrompo muito, não é nada por isso, mas é porque isto está para andar para a frente. Parece os árbitros portugueses. Exato, parece que vai marcar faltas. Não é porque depois temos pouco tempo, é só por isso. Vocês estão a dar com um ponto acento o Di Maria jogar, eu também, enfim, vou por aí em função até daquilo que é jogar o grande jogo, não é, do campeonato. É difícil tê-lo no banco. E acho que tem sido poupado a pensar neste jogo. Sim, mas repara, aquela estratégia que se transformava até num sistema diferente. Desculpa, deixa-me só fazer uma correção, porque eu queria dizer era que o Kenda está do lado do Carreras e não do lado do Di Maria. Há pouco confundi-me ali porque a questão do Nuno é que é certa, pode condicionar o Carreras e não o Di Maria. Sim, só fazer esse apontamento, porque eu baralhei-me ali. Sim, porque estavas a meter o Di Maria na esquerda. Estava a meter o Di Maria na esquerda, desculpem. O que eu estava a dizer, não, é um jogador que eu gosto muito, é o Dal, não é? Ok, podes-me dizer, o Di Maria que é o jogador dos grandes jogos e ainda não vai tirá-lo deste jogo. Mas que aquela ideia de Carreras muitas vezes a fechar a 3 e a sair bem com Dal por dentro é uma boa ideia de jogo do Benfica em muitos momentos. Eu gosto muito e aliás acho que a equipa fica com maior variabilidade sem Di Maria, mas não fica mais forte individualmente sem Di Maria. Isso são coisas diferentes. O Benfica com Di Maria em campo é uma equipa que de um momento para o outro pode ter um jogador a oferecer golos, não é? Porque já, por exemplo, o jogo contra o Mónaco foi exemplo disso mesmo. O Di Maria resolveu o jogo praticamente sozinho, com 2 bolas de golo que permitiram ao Benfica vencer. Mas o Benfica sem Di Maria, para mim, é o Benfica da época com maior variabilidade coletiva. E isto pode parecer que não cabe no mesmo saco, mas cabe, porque... Faz todo sentido. Eu acho que o Pavlidis fica muito privilegiado, acaba por ser privilegiado quando joga com um jogador mais associativo no ataque e com outro com outras características e eu acho que as pessoas, ou seja, a questão do Di Maria, geralmente olha sempre para o lado defensivo, porque o Di Maria condiciona defensivamente, mas o Di Maria também condiciona muito ofensivamente, porque o Di Maria, geralmente quando vai para atacar, quer exibir o seu pé esquerdo, é um jogador que geralmente quando tem a bola, a jogada vai terminar, pode terminar com um passe brutal, com uma finalização fora de série, com uma pré-assistência fora do normal, mas a jogada vai acabar, em princípio, porque o Di Maria não prolonga os ataques do Benfica, o Di Maria fecha os ataques do Benfica. Quando cai ali naquela zona um jogador mais combinativo, um jogador como o Amdouni, como um próprio Sheldrup naquela zona, a jogada em princípio não vai terminar e pode muitas vezes contar mais com o apoio do Pavlidis, com a envolvência de um dos médios e nesse sentido eu acho que o Benfica fica uma equipa mais
difícil de prever. Pode não ficar mais difícil de parar. Lá está, porque a questão individual de Di Maria é uma questão que supera tudo, supera a tática, é o talento dele, é disso que estamos a falar. Agora, a equipa do Benfica cria mais ferramentas coletivas quando não joga Di Maria. E, portanto, eu pensei que o Di Maria não fosse titular no Dragão, mas já não vou cometer o mesmo erro e, perante o histórico, acho que ele será titular contra o Sporting. Ok, eu tinha aqui mais coisas para dizer, que me apetecia dizer sobre o jogo e sobre também as questões de Di Maria, mas temos pouco tempo e temos que olhar aqui para a questão do Porto e do Braga. O Braga perdeu o terceiro lugar, ou melhor, perdeu nesta jornada o terceiro lugar. Exatamente. E há 2 jornadas para jogar e, portanto, neste momento o Porto, jogando no Bessa na próxima jornada e em casa na última frente ao Nacional, tem a hipótese de garantir o terceiro lugar, vale o que vale, mas tem influência no início da época, sobretudo com a questão das pré-eliminatórias para a Liga Europa. As 2 equipas vão à Liga Europa, portanto nenhuma delas vai para a Liga Conferência. Aí estará a Vitória ou Santa Clara. Santa Clara que empatou em Braga e é o responsável por esta alteração. Um jogo à Santa Clara novamente, uma equipa muito bem organizada defensivamente, que sabe esconder-se atrás da linha da bola, com perigo a contra-atacar, bem o Ricardinho nesta fase da época, e o Luís Rocha a tirar tudo lá atrás. Aguentou de facto toda a pressão do Braga, sim, de facto elogiou como melhor em campo, porque acho que dentro daquilo que foi o jogo não ganha o concurso de beleza, mas ganha de facto o concurso de eficácia do que é o Santa Clara. E de experiência. Mas também não foi um Braga com muitas situações, ou seja, não foi um Braga a criar. O Braga teve ali momentos interessantes, sobretudo com o Salazar pela direita, em combinações com o Vítor Gomes, além, claro, daquilo que é o Ricardo Horta, mas pela esquerda muito entrega ao 1 para 1, ou do Garbi ou do Gabri, depois na parte final. E tu não sentiste que o Afonso Patrão, tendo saído da equipa, o Fernando Navarro não melhorou assim tanto a equipa? Eu acho que o Afonso Patrão estava bem. Estava. A opção foi do Carvalhal, ele já o referiu, que foi uma opção na altura do jogo de Famalicão. Mas de facto o Fernando Navarro não conseguiu pegar na equipa naquilo que era de facto a dimensão do ponta de lança, é verdade. O jogo em si, eu acho que o Santa Clara consegue fazer um bom jogo e empatar bem. O Porto vence o Moreirense mais uma vez com os dilemas habituais, mas o Moreirense de facto é uma equipa com muitas fragilidades e que permitiu que o Porto desse a volta a um resultado que de outra forma estava a saber novamente que a equipa ia chocar contra ela própria. Sim, o Porto não criou nenhuma oportunidade de gol na primeira parte, diria. O que frente a este Moreirense é no mínimo estranho. Aliás, até poderia ter sofrido mais do que um golo na primeira parte. Valeu ali na altura Cláudio Ramos, uma grande defesa, que evitou outro golo. Mas acho que depois na segunda parte o Porto reencontrou-se, de certo modo, acabou por marcar, chegar ao empate através do rei das assistências, que desta vez foi o catalisador para... Que grande jogada do Mora, mais uma grande jogada, aquela finta para o terceiro golo, uma coisa fantástica. A brincadeira e o movimento do Samu também muito bom. Sim. Movimento de ponta de lança. Golo. Sim, no terceiro golo. Samu ganha esta preponderância quando apanha a bola na área, virado para a baliza, nunca de costas, como Pavlidis, são pontas de lança completamente diferentes, e acabou por ser influente porque marcou o penalti num momento de alguma tensão no estádio, um momento de tensão a nível pessoal. E quis bater, porque o Fábio Vieira queria bater, não é? Sim. Pessoal, eu estou a dizer no que diz respeito ao momento e a tudo o que envolvia o episódio da noitada, também foi multado, mas quis bater e saiu genuinamente. Pelo menos não há razões para duvidar da explicação que foi dada, que Samu promoveu aquela celebração em união no banco com um conjunto de jogadores multados. Que também estiveram com estava ela muito festa. para falar agora, nestes últimos 5 minutos, em relação àquilo que é Anselmi no Porto neste momento, o que poderá ser até em relação à direção. Eu acho que os jogadores estão com ele, independentemente de poderem não perceber a ideia de jogo, ou pelo menos não conseguirem colocá-la em prática. Eu acho que esse momento foi significativo. Pelo menos acho que os jogadores dão o benefício de dúvida sobre aquilo que Anselmi pode para o ano aportar ao Futebol Clube Porto. Acho que não é para o ano, é daqui a 2 meses.
Sim, é para o ano, época desportiva. É que é muito pouco tempo, é que o Porto tem que reformular muita coisa, não é? Tem, claro que tem. O que me faz mais confusão Sofia, é já não queres estar tocar? a fazê-lo, é não estar já a fazê-lo. Se calhar já Faz-me está, confusão. Eu Faz-me não acredito que não confusão ver esteja. Olha, o Tomás Pérez acho que entrou bem. Sim, muito bem. Tem entrado, Sim. mas faz-me confusão ver, por exemplo, um PP definhar em campo. Há jogos e jogos. Um PP eu sem custa-me capacidade. eu custa-me dizer isto, mas de facto o PP não está bem. Ok. Não está. Mas Eu acho que há aqui uma ideia de espera aí. Anselmi. Ó Luís, podes dizer outra vez? Já é que acho que disse, não fiz já está está gravado, gravado, está já está gravado, está gravado. gravado. Ok. Não, mas é assim, mas agora Não está é bem, não é impossível dizer que dizer não outra coisa. Não quer dizer que não seja um É jogador impossível pior. dizer outra coisa. O António também não estava bem no Manchester United e no Betis anda a Sim, fazer o que anda a fazer. Eu não estou a comparar a qualidade, mas os contextos valem muito. E a questão do PP parece-me que é mais do que futebolística, sinceramente, porque nós já vimos o PP fazer melhor do que isto. Até eu, que não sou particularmente fã, como o Luís, consigo conceder isso. Também Mas não- faz-me impressão Sim, está bem. que o técnico do Porto, o Martin Anselmi, ou o técnico ou a estrutura, não sei muito bem por quem é que passa este tipo de decisões, mas não esteja já a projetar a próxima época. O PP será jogador do Porto na próxima época? Ou terá este estatuto de titular indiscutível na próxima já está a ser temporada? projetado a próxima época. Muito mal seria por trás, se não estivesse a ser naturalmente. preparado. Está a ser Mas preparada, no campo isso não está a acontecer. Por exemplo, o Eustáquio continua também a ter um estatuto demasiado grande para aquilo que joga. Aliás, eu volto a dizer, o Tomás Pérez fez bons minutos e sempre que tem entrado tem feito bons minutos. O PP continua em campo várias vezes sem que aporte qualidade alguma ao jogo da equipa. E estamos a falar de jogadores com mas estatuto, ou também não seja, o que me teria leva a muita achar... solução ali na frente. Estavas a imaginar... Nem que entre o Namazo, que é um jogador que, não sendo nenhum portento técnica e de capacidade, acho que pode acrescentar mais do que um jogador que neste momento está só em campo. O PP está só em campo. O PP não consegue desequilibrar uma única vez. A questão do Não Fábio consegue. Vieira jogar mais à frente e não estar a jogar sempre aqui atrás, a 8. Mas aí até podias fazer isso, Luís, como estás a sugerir. Podias colocar um Eustáquio e um Tomás Pérez, ou um Alan Varela e um Eustáquio em zonas mais recuadas, e libertares o Fábio Vieira para zonas mais adiantadas para juntá-lo ao Mora. Sim. E pronto, e ao Samu, naturalmente. Sim, eu estava a imaginar Ou seja, o Tomás Pérez fazer o lugar do Eustáquio, subir o Eustáquio para junto de Varela e o Eustáquio, e o Fábio Vieira jogar com o Mora junto de Samu. Pronto, por exemplo, ou seja, acho que há aqui nuances que poderiam estar a ser aproveitadas por Martin Anselmi, e eu acho que o Fábio Vieira tem sempre de ser titular do Porto, independentemente de ser um emprestado, porque é um dos melhores jogadores da equipa. Aliás, o primeiro gol nasce de uma bola que ele inventou para a cabeça do Francisco Moura. E, portanto, olhando para tudo isto... Pé direito, sim. De facto, qualidade de passe. Mas, olhando para tudo isto, eu acho que o Porto ainda não está a pensar na próxima época na forma como se movimenta dentro de campo. E depois deixa-me dar também uma nota. O Cláudio Ramos, infelizmente, para ele e para nós, é um guarda-redes que basicamente só come banco, como se costuma dizer. Foi ele Mas que mostrou escolheu mais isto para a uma carreira vez... dele, não é? É verdade, mas mais uma vez mostra que é um jogador que provavelmente era titular na maioria das equipas da Liga Portuguesa. Contigo. É que o homem tem salvado o Porto em muitos momentos do jogo, e contra o Moreirense teve outra vez algumas situações em que fez defesas impressionantes. É um guarda-redes que lá está, é uma pena no sentido futebolístico, porque a escolha é dele, obviamente, e é legítima, mas é uma pena que não vejamos o Cláudio Ramos ativo na Primeira Liga. É bom guarda-redes. Só para terminar, Nuno, para darmos aqui uma nota também ao todo o pódio do campeonato em relação à zona europeia, não falamos tanto da zona de descida, porque estamos a gravar antes de um Aves Boa Vista, que é muito importante para essas contas. Não, o que foi adiado foi o Rio Ave Estrela, que também é importante. Também é importante. Mas só para terminar em relação à zona europeia, Nuno, dava-te aqui a última palavra. O Vitória conseguiu esta vitória na Madeira frente ao Nacional, garantir praticamente este lugar. Sim, em relação à vantagem de 3 pontos para o Santa Clara, que tinha que ganhar em Braga. Sim, e o Vitória também tem jogos complicados. Mas tem a margem de poder perder um já. Sim, o próximo jogo com o Farense é decisivo. Se o ganhar, fixa o quinto lugar. Garante e fica resolvido, porque não pode deixar claramente o assunto para a última jornada, porque onde poderá ser discutido o título. É isso, não queria chegar. Portanto, não vai poder facilitar. Mas acho que foi uma vitória com uma grande exibição de Tiago Silva, mais uma vez com o Vitória apresenta bons argumentos. Era jogador para um grande. O Tiago finalmente, embora já esteja a bater nos 30. Penso que por aí não. Porque neste momento há muito a cultura do jogador jovem para promover. Está bem, isso é outra coisa, mas nunca vi um bilhete de também o Benfica contratou o Belotti por empréstimo, mas pela qualidade, esquece a idade. Se tiver 22 já era? Pela qualidade, eventualmente poderia ter uma oportunidade. Era interessante ver
Tiago O Sporting Silva. não gostaria de o ter em janeiro. Ele já jogou num patamar Ele e o Wandel são dois E ele jogadores. já jogou num patamar muito elevado, Sim. Tiago Silva. Em Portugal está num patamar bom, é um jogador importante, relevante, num grande, não sei se teria esse protagonismo, mas é sem dúvida o motor da equipa do Vitória. Sofia, o que é que te parece? Tu és fã do Tiago Silva? Achas que poderia Bastante. chegar a um... Gosto bastante do Tiago. nesta Acho fase que, final- acho que o fase meio final, campo do não. Vitória, os três, juntando aí o João Mendes, acho Sim. que são três jogadores que facilmente poderiam compor, pelo menos compor plantel dos três grandes, mas sinceramente entre compor e serem titulares com esta Não, realidade, claro, se calhar jogador de mais plantel vale... de grande, sim. Agora, Exatamente, se calhar mais vale serem titulares com esta frequência no Vitória para os podermos ver mais tempo em ação. O Tomás Andel, para mim, de todos, é o que tem o teto mais elevado. É mais jovem. Também a margem de também progressão não é, que tem, sim. Sim, também não é novidade para ninguém, que sou muito fã do Tomás Andel, e eu acho que o Vitória irá melhorar quanto mais rapidamente compreender que terá de mudar qualquer coisa na sua baliza e nas laterais, tanto Miguel Maga como João Mendes. Acho que são jogadores esforçados, como se costuma dizer, mas acho que ali uma mudança nessa zona do terreno também poderia ajudar o Vitória, até porque em termos de centrais, Vendeu, ao não contrário... esquecer que o Vitória, à meio da época, teve que vender o lateral projetado desde a equipa B, o Alberto Costa, não é? E também Que eu perdeu não sei se não Mangas. volta a esta época para uma equipa grande em Portugal. E também perdeu o Mangas, Luís, que era um jogador muito Sim, importante sim, logo no início, e, sim. que até chegou a jogar a extremo com o Rui Borges. Lá está, os dois laterais que arrancaram a época saíram. Exatamente. Portanto, nesse sentido, acho que o Vitória tem no Filipe Relvas um central que já estava a pedir há muito tempo um outro patamar para a sua carreira. Acho que acertou, sinceramente. E depois também na frente, um ponta de lança para fazer realmente sombra ao Nelson Oliveira, se ele estiver para continuar. Não tenho nada contra o Ramírez, como é o Chicho Ramírez, como é óbvio, mas acho que falta ali, se calhar, um jogador com outro tipo de capacidade na frente e que não necessite de tantas oportunidades para fazer golo e É para verdade. castigar os períodos em que o Vitória muitas das vezes está por cima dos jogos. É verdade, mas isso custa muito dinheiro e o Vitória não tem muito dinheiro para gastar. Acho eu. Eu gosto muito também do Telmo Arcanjo. Também gosto. E vamos falar dele também nas próximas edições. Estamos aqui mesmo no fim, temos que ir embora. Com pena, mas vamos embora, regressamos. Regressamos Assim em breve. a luz nos permita. Exatamente, e assim os espanhóis nos permitam, não é? Porque eles já são eles que mandam na nossa luz. E não percam os jogos da Champions, que temos aí... Sim, não percam os jogos da Champions. E também, porque na Liga Europa o Manchester United, grande Bruno Fernandes a marcar ali em Bilbao. E portanto, nesse sentido, para a próxima semana temos que olhar também o que será a final da Champions, exatamente. Se vamos ter mesmo aí um PSG finalmente. Acho que temos as 4 melhores equipas Exato. da Europa, pelo menos em prova. Nem sempre É isso. acontece, mas acho que este ano... Sim, sem dúvida. Cá estamos na próxima semana para falar, já sabem, sigam-nos sempre na vossa plataforma preferida em podcast e também nos sites do TSF e do Jogo e na página YouTube do Jogo. Um grande abraço e o futebol esteja convosco. Em tempo de conclave é a frase ideal. Escolham a Igreja Maradoniana, que aí a gente não muda nunca de Papa, mesmo que ele desapareça e vá para outro planeta. Um abraço, barrilete cósmico, de que planeta viniste? Até logo.